Hoje eu vou começar, vocês vão ter que me aturar aqui 4 domingos à noite, porque eu vou começar, para eu não ficar aqui 2 horas pregando, porque a minha esposa reclama muito. Então, a gente vai dividir, né, a pregação em 4 partes. Então, hoje a primeira parte, o tema que eu vou pregar é esse livro aqui, olha. Esse livro. É claro que eu vou pregar a Bíblia, porque o livro todo é escrito, né, baseado na Bíblia, e tem várias passagens bíblicas. Eu vou usar, nas minhas pregações, eu vou usar passagens bíblicas que não estão no livro, mas fala do mesmo assunto, né? E o mesmo tema que eu vou pregar é o tema do livro, que é Agarrando o Espírito da Fé. Agarrando o Espírito da Fé. A nossa igreja, nós temos vivido isso, e desde que um dia eu fui tomado pelo Espírito Santo, Deus tocou no meu coração, e eu ouvi essa palavra com tanta unção, e eu, assim como vocês, sentado num banco de igreja, né, com meus temores, com minhas dúvidas, com meus questionamentos, mas ouvindo a palavra da fé, né, de um homem ungido por Deus, um homem que prega a palavra de Deus, esse Espírito da fé tomou conta de mim. E eu vivo, né, inspirado e fortalecido por esse Espírito. Então, eu quero falar sobre esse Espírito, mas eu tenho orado a Deus, eu nem vou orar aqui no início, que eu já orei tanto, para que Deus apenas ministre ao coração de vocês esse Espírito. A minha intenção não é só trazer palavras de ensinamento para você conhecer mais sobre fé. Não, você ter o Espírito da fé não é você apenas conhecer sobre a fé, mas é você se agarrar a esse Espírito. Todos esses homens da Bíblia, que são exemplos de Deus para nós, que nos inspiraram, que deixaram testemunho de Deus, de Cristo, todos eles se agarraram a esse Espírito. Todos eles receberam na vida deles e tiveram uma experiência com Deus, eles se agarraram a esse Espírito. O Espírito, quem tem o Espírito da fé, não fica, ele desanima, a gente tem nossos medos, tem nossos momentos de desânimo, mas sempre o Espírito da fé nos fortalece, nos reanima, nos leva para cima. E uma pessoa que tem o Espírito da fé, ela não fica prostrado diante das aflições da vida, diante dos problemas. Quem tem o Espírito da fé, ele sempre busca em Deus, e ele recebe de Deus o ânimo, a força, para sobrepujar todas as suas fraquezas. Então, o meu desejo é pregar sobre esse tema para que a igreja seja tomada por esse Espírito, que esse Espírito entre no nosso coração. É muito diferente a gente ouvir uma palavra e dizer, eu creio em Deus, e você receber esse Espírito e viver dirigido por esse Espírito. Você ter esse Espírito na tua vida, você ter essa palavra viva, e esse Espírito, ele é fortalecido, ele é alimentado pela palavra de Deus, né? Então, eu quero começar lendo, o livro está aqui, se vocês quiserem comprar e tiverem o desejo de conhecer, é um livro que tem me abençoado muito, eu ainda não terminei de ler, estou lá no finalzinho, mas é muito interessante para quem gosta de leitura, e é importante que você tenha esse hábito de ler, de aprender, que uma das formas também da gente alimentar e fortalecer o espírito da fé é lendo a palavra de Deus, é você estando com pessoas que têm esse espírito, é você não se deixando dominar pelo espírito do mundo, pelo espírito de desânimo, pelo espírito de fraqueza, pelo espírito de pecado, mas é você se juntar àqueles que têm esse espírito, né? E você fazer questão de estar sempre na igreja também, ouvindo a palavra de Deus, uma igreja que prega e que tem esse espírito da fé, para que você fortaleça esse espírito da fé. Então, eu quero muito que Deus toque no seu coração, assim como um dia Ele tocou o meu e Ele fez algo assim muito bom na minha vida, que me transformou de dentro para fora, e hoje eu tenho essa força de Deus, eu tenho essa graça de Deus na minha vida, que é o que me levanta nos meus momentos de fraqueza, né? Então, eu gostaria muito que você saísse daqui hoje, recebendo um pouquinho desse Espírito, no teu Espírito, e a gente pudesse falar sobre isso, mas não só falar, mas ministrar esse Espírito, e eu quero muito que você saia daqui cheio desse Espírito da fé. Porque a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é nossa fé, mas aqueles que recebem esse Espírito da fé, né? Então, eu quero ministrar esse Espírito
na vida de vocês. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2. E vamos começar. Esse texto eu não tinha marcado aqui, mas eu estava aqui na hora do louvor, meditando sobre ele, e aqui fala sobre o Espírito que nós recebemos da parte de Deus, né? Esse Espírito que nós recebemos da parte de Deus. E aqui fala do homem natural, né? E do homem espiritual. Então, diz assim, olha, o apóstolo Paulo, ele falando para a igreja, ele estava trazendo essa revelação daquilo que o Espírito de Deus revela para nós e que nós passamos a viver em função desse Espírito, no nosso espírito, né? E aí ele fala que existe uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual, e que nós somos essas duas coisas. Você é um ser espiritual, todas as pessoas, todo ser humano é um ser espiritual, porque Deus nos criou dessa forma. Nós somos um espírito, né? E habitamos num corpo, e assim nós temos o nosso lado natural, da criação, e eu pretendo ler Gênesis capítulo 2, verso 7, que fala da criação, e nós somos também espírito, porque Deus, quando criou o homem, Deus soprou o espírito, e o espírito que Deus soprou no homem foi o espírito dele, foi o espírito de Deus, né? Então, nós recebemos na criação esse espírito de Deus, e o homem foi criado para viver nesse espírito, o homem foi criado para ser cheio desse espírito. Quando diz que Deus soprou no homem, Deus criou o homem natural, Deus criou o homem do pó da terra. E aí a ciência pode comprovar isso, quando você morre, com as pessoas que morreram, você foi lá, as pessoas que já estão há algum tempo lá enterradas, você vai ver que volta ao pó. Então, o nosso corpo natural, o nosso corpo físico, ele é formado de matéria, de nutrientes que estão na terra. O nosso corpo físico tem água, né? A água está lá no solo, tem os nutrientes da terra, o ferro, o fosfato, tudo isso, cálcio, está no nosso corpo. Tudo isso está na terra. Então, a ciência comprova isso, que o nosso corpo é composto daquilo que está na terra. Mas Deus não criou só do corpo, do natural. Deus soprou o espírito para que o natural se tornasse espiritual, para que a matéria tivesse a vida. E a vida que Deus colocou no homem natural foi a vida dele, a vida de Deus. O homem espiritual é aquele que recebe o Espírito de Deus. E Paulo ele está falando disso, de que o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. Ele consegue entender as coisas do Espírito. E Jesus, quando falou do nascimento espiritual, ele fala de nascer de novo, ele fala de nascer do Espírito, de receber a vida de Deus e a gente nascer nessa vida do Espírito Santo, né? E Deus passa a habitar dentro de nós, porque quando Deus soprou o Espírito no homem, esse Espírito, ele morreu no homem. Quando? Quando Adão pecou. Quando Adão desobedeceu a Deus, rompeu-se aquela ligação que Adão tinha com Deus e que ele recebia de Deus todo dia uma palavra, e ele conversava com Deus, ele se relacionava com Deus na criação. Mas quando Adão desobedece a Deus, o que acontece? Aquela unidade com Deus se separa. E aí o que prevaleceu? Quando Adão dá autoridade, Deus deu autoridade a Adão, Deus se relacionava com Adão, e aí Adão passa a se relacionar com o diabo. Quando ele dá ouvido a Satanás, e ele deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir a palavra de Satanás, o que acontece? Entra no coração do homem o orgulho, uma arrogância, e ele sai da dependência de Deus, da autoridade de Deus, e ele dá a autoridade que Deus havia dado a Adão, Deus entrega essa autoridade para Satanás. E aí esse espírito que tinha, a unidade que Adão tinha com Deus, a intimidade que ele tinha, o espírito que estava ligando ele a Deus, não é que o espírito deixou de existir, mas Adão perdeu esse laço, essa aliança, essa ligação com Deus, e passa agora a ter uma ligação com o mal. E o Espírito de Deus se esfria na vida dele. Isso aí tem uma coisa fantástica, porque isso pode acontecer na vida do crente também. Porque nós nascemos de Deus, mas se a gente perde essa comunhão com a palavra de Deus, e a gente mantém esse espírito vivo na comunhão da igreja, na comunhão com os irmãos, vivendo com aqueles que têm esse espírito,
congregando na igreja, se relacionando com pessoas que têm o Espírito de Deus, e se alimentando da palavra, e lendo sobre isso, e lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. Então, a gente recebe e alimenta e sustenta esse Espírito vivo na nossa vida, né? Então, Paulo fala disso, de nós, do lado natural que nós vivemos e o espiritual que está dentro de nós. E agora que nós temos o Espírito Santo, nós temos que alimentar esse Espírito. Então, ele diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, é aquilo que eu estou falando hoje aqui, tá? Eu estou dando um testemunho de Deus, da palavra de Deus, de Jesus Cristo, e era isso que ele estava fazendo também. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi, é uma decisão que ele tomou na vida dele, de deixar de lado todo o conhecimento científico que ele tinha. O apóstolo Paulo, ele era um homem muito inteligente, ele falava muitos idiomas, ele era um poliglota, ele estudou nas melhores escolas, nas melhores faculdades, né? Ele, no tempo dele, nasceu numa família rica, teve a melhor instrução, mas ele decidiu não usar nada disso na vida dele. Quando ele conheceu a Cristo, ele deixou tudo isso de lado. É isso que ele está falando. Toda a sabedoria humana que ele tinha, ele deixou de lado. Isso não interessava para ele. Filosofia não era... Ele conhecia tudo de filosofia da época. Conhecia tudo de filosofia. Daqueles filósofos famosos, Sócrates, Platão, ele conhecia tudo isso. Mas ele teve um encontro com Cristo. O encontro que ele teve com Cristo transformou a vida dele. E ele passa agora a despertar no seu espírito a vida de Deus nele. E ele está falando isso. Eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. Então, eu tomei essa decisão, deixar de lado todo o meu conhecimento humano, científico, e eu decidi trazer para vocês Jesus Cristo e aquilo que Jesus ensinou, o que significa a cruz de Cristo, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a ressurreição, o novo nascimento, e é disso que eu quero falar para vocês. E foi em fraqueza. Então, ele fala do estado dele, quando ele subia num púlpito, como eu estou aqui agora, para falar de um assunto como esse. Porque isso é um assunto espiritual. E como eu queria, eu vejo tantas pessoas que a gente está passando, o mundo é assim, o mundo é difícil, no tempo do apóstolo também foi difícil, é difícil para a gente hoje, né? E sempre vai ser, porque esse mundo vive caído, vive no mundo de pecado, e nós estamos sobre essa influência, mas Jesus falou que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Então, Jesus falou que se nós buscarmos o reino dele, todas as coisas que nós precisamos nesse mundo vai ser acrescentado na nossa vida. Mas nós temos que focar nele e buscar o reino dele e receber dele, o Espírito dele, a palavra dele, aquilo que ele tem para nós. Eu prometi ao meu filho que eu não vou gritar, mas isso queima dentro de mim. O Júnior me dá bronca. Falou, pai, você não precisa ficar gritando. Eu falo, meu filho, hoje eu falei para ele, filho, está queimando esse negócio aqui dentro de mim. Está queimando, filho. Eu vou dar uns gritos, posso? Não. Então eu vou me controlar. Vou me segurar. E aí ele diz, foi em fraqueza. Ele fala da condição dele, quando ele subia, ele falava disso, porque não está na nossa capacidade humana de fazer, é o Espírito Santo, né? Eu estava cantando, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, porque é de Ti que nós precisamos, Senhor. Eu dependo totalmente do Espírito de Deus, para que você receba isso. Eu não quero apenas ficar aqui falando palavras e trazendo informações, conhecimento. Eu quero transmitir esse Espírito para você. Porque se você recebe esse Espírito, você vai ter força para vencer as suas fraquezas.
Você vai ter força para enfrentar o diabo, as tentações, e você vai ser, sim, mais do que vencedor. Você não vai olhar as suas limitações, você não vai olhar as dificuldades, as barreiras que estão se levantando contra você nesse mundo, você vai olhar para aquilo que Deus te promete. E você vai receber dele a força, o poder, para você vencer tudo aquilo que vem contra você, para destruir a sua vida. Então Jesus falou que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. E essa vida vem do Espírito de Deus na nossa vida, agindo em nós. Então ele diz, eu venho, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de quê, gente? Do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim que, queridos, no poder de Deus, amém? A nossa fé precisa estar firmada nisso, no poder de Deus, para que você receba o poder de Deus na sua vida. Todos nós precisamos de poder para vencer. Uma pessoa sem o poder, sem a força de Deus, ela se deixa dominar pelo vício, pela fraqueza, pelo diabo, pelos demônios. Mas quando recebe o poder de Deus, ela prevalece, ela luta, ela vence contra todas essas coisas. Isso não domina a nossa vida. Então ele está falando disso. E aí ele continua o verso 6 dizendo assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, não a sabedoria deste mundo, né, como o mundo aí ensina, e nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos o quê? A sabedoria de Deus em mistério. Em mistério, é algo que é misterioso ao mundo, o mundo não consegue enxergar, mas isso é revelado à igreja pelo Espírito Santo. Existe uma sabedoria de Deus que é revelada a nós. E Deus quer fazer isso na nossa vida, amém? Abrir os nossos olhos espirituais para ver a grandeza, a glória de Deus. Oh Senhor, Deus é maravilhoso, Ele quer nos revelar os seus mistérios. E aí ele diz assim, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou, desde quando? Desde a eternidade. Para quê, queridos? Para a nossa glória. Repita assim, Deus tem um mistério oculto que quer me revelar, para que a glória dele se manifeste na minha vida. Amém? Deus quer que a glória dele esteja sobre nós. Paulo ele disse isso, Cristo em vós, a esperança da glória. O que é a glória de Deus em nós? A glória de Deus é aquela glória que Deus colocou em Adão lá na criação. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e recebeu a glória de Deus na vida dele. Isso foi perdido por causa do pecado, por causa do rompimento da unidade com Deus. A glória de Deus foi tirada, não porque Deus tirou, mas porque Adão se despiu disso, e ele deixou que as trevas pudessem dominar a sua vida. Mas aí Jesus veio para quê? Para trazer de volta a nós, para restaurar em nós o quê? A glória de Deus. Então Jesus é a glória de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança que esse mundo precisa para conhecer a glória de Deus através de mim e através de você. A glória de Deus vai ser revelada ao mundo através da nossa vida. E nós precisamos dessa glória em nós. A presença de Deus, como nós cantamos aqui. E o verso 8 diz, sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Então você vai conversar com os presidentes da república, os reis que já viveram, eles não tiveram essa revelação, muitos não tiveram. Pode ser aí que você encontre um ou outro que se foi um cristão, que se converteu, mas na maioria deles não. E na época de Paulo, ele estava vivendo com homens, aqueles
aqueles imperadores, aqueles Césares da época, e ele estava vendo que eles não tinham essa sabedoria, né? Não tinham a revelação. Porque se a tivessem conhecido, por que ele fala isso? Jamais teriam o quê? Crucificado o Senhor da glória. Então, se os homens poderosos deste mundo conhecerem essa sabedoria, eles não vão perseguir a igreja. Não vão impedir que Jesus seja anunciado nas escolas, nas ruas, nos filmes, nas novelas, nas televisões. Porque eles vão permitir que a glória de Deus seja manifesta, que o nome de Jesus seja levado. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tem grandes revelações de Deus para a vida daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui hoje? Ah, nós amamos ao Senhor. Nós que temos Jesus, nós amamos a Deus, né? E Deus tem algo para nos revelar. Então, você veio aqui, o meu desejo é que Deus traga revelações a você, da glória dEle, das revelações, do amor dEle, do Espírito dEle. E o verso 10 diz assim, mas Deus nos revelou, de que maneira? Pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito? Então, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, ninguém pode conhecer o que está dentro de você, a não ser você que conhece seu próprio Espírito, que está em você. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o quê? O Espírito de Deus. Então, para a gente conhecer as coisas de Deus, a gente precisa do Espírito de Deus. A gente precisa do Espírito de Deus. Então, esse Espírito da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é que nos traz as revelações daquilo que Deus é, do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, daquilo que Ele tem preparado para nós. E o verso 12 diz, ora nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, de que maneira? Gratuitamente. Então, Jesus é o presente de Deus. Jesus veio ao mundo, Jesus não cobrou pelo seu sacrifício, Jesus foi o presente de Deus que se entregou por nós, né? E aí ele foi gratuito, chega a nós de graça, mas Jesus pagou um preço muito alto. Chega para nós de graça, a gente recebe pela fé, mas foi pago um preço de sangue. Jesus derramou o seu sangue, e para ele custou muito. Então, isso tem um grande valor para Deus. E aí diz aqui, porque foi nos dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem de que maneira? Espiritualmente. Porém, o homem espiritual, o que ele faz? Ele julga todas as coisas, porque nele está o Espírito Santo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Então, quem tem a mente de Cristo, vai pensar como Cristo, vai agir como Cristo, vai sentir como Cristo. E esse é o propósito de Deus na nossa vida, que Cristo seja formado em nós. E aí a gente precisa entender como Jesus viveu nessa terra, porque é através de Cristo que nós vamos receber esse Espírito da fé, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse Espírito. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, como eu disse aqui, a gente vai trazer algumas palavras aqui, e depois a gente vai estar orando
e vamos participar da ceia. E a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui o que a palavra de Deus fala. Eu já falei isso, mas vamos ler. Da formação do homem. E aqui diz assim, olha, Gênesis capítulo 2, no verso 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem. De que maneira? Do pó da terra. E o que Deus fez? Soprou. Deus, repita comigo, Deus soprou. O que é soprar? Eu não vou mandar você soprar sobre seu irmão, porque você pode estar com mau hálito, e isso vai ser muito chato. Mas soprar é isso aqui, ó. Tá? Então, Deus formou o homem de que maneira? Do pó. Do pó. Então, a terra já existia, e Deus pega do pó e forma o homem, né, do barro, e ali formou. E estava lá aquele boneco ali de barro. Não tinha vida, não tinha espírito. Mas o que trouxe vida e trouxe espírito àquele barro ali formado por Deus? Foi o sopro de Deus. E o que a gente pode entender aí? Nós estamos ao princípio de todas as coisas, como tudo começou, né? A Bíblia nos revela isso. E aí, Deus é o Deus da fé. Deus é o Deus que criou a fé. Onde é que se forma a fé? Onde é que se forma o medo? Onde é que se formam as nossas emoções, os nossos sentimentos? Onde é que se forma? No nosso espírito. Coração, porque coração simboliza o espírito do homem. Então, a fé se forma no espírito. Quando Deus soprou o espírito no homem, no Adão, no barro que ele criou, para que tivesse vida, o espírito que Deus soprou foi o espírito de fé, o espírito de amor, o espírito que deseja estar com Deus, um espírito. Então o homem, eu falo isso, e agora está gravado ali na TV, a gente tem que ter um cuidado com o que está gravado, porque a gente falar bobagem é um problema, né? Deus criou o homem para ser crente, amém? O primeiro homem que Deus criou era crente. Adão era crente. E por que o homem deixou de crer? Porque o homem deu autoridade para Satanás. E deixa de crer na palavra de Deus para acreditar na mentira do diabo. E isso quebrou a intimidade que o homem tinha com Deus. Deus criou o homem para viver em intimidade com Ele. Deus criou o homem para receber dEle a presença, o Espírito. Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem. Foi para isso que Deus nos criou, para termos comunhão com Ele. E essa comunhão foi quebrada com o pecado, com a desobediência. Mas nós, no original, no princípio, fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E o espírito que Deus colocou no homem não foi um espírito de fracasso, não foi espírito de vício, não foi espírito de miséria, não foi espírito de pecado, não foi espírito de mentira, não foi espírito de corrupção, não foi espírito de maldade. Deus criou o homem para fazer o bem. Deus criou o homem para amar como Ele ama. Deus criou o homem e Ele ama a sua criação, e Deus nos criou para isso. Para fazer o bem e para amar como Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E foi para isso que Ele nos criou. Com esse caráter, com esse espírito. E o que vem contrário a isso, e se a gente não vive isso, se a gente não tem isso em nós, é porque o Espírito de Deus não está em nós. E a gente pode até crer, mas a gente não recebeu ainda. E essa questão da fé é uma coisa muito complicada. Porque cada um crê de um jeito, cada um pensa de um jeito. E Tiago, ele falou, olha, não adianta você dizer que crê, até os demônios creem. Até os demônios creem. Mas você crê em Deus e não agir como Deus, não viver como Deus, não andar como Deus ensinou. Então a fé sem obras é morta. Não adianta se você não tem as suas obras. Mostra-me a tua fé e vamos ver as nossas obras. Se bate com aquilo que a gente crê. Então, se a gente crê em Deus de uma forma errada, a gente vai viver errado. A gente vai viver errado. Mas se a gente crê em Deus como o Espírito Santo nos revela que Deus é, de acordo com a verdade de Cristo, a gente vai viver corretamente.
A gente vai viver o amor de Cristo, a gente vai viver na presença de Deus, e a gente vai dar o fruto que Deus quer que a gente dê. E Jesus falou que o Pai se alegra quando seus filhos, quando os discípulos de Jesus dão muitos frutos. Deus se alegra com isso. Deus quer nos ver frutificando nessa terra. O desejo de Deus é nos abençoar. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, Deus abençoou o homem. Deus não amaldiçoou o homem. Deus quer o nosso bem. Deus quer o bem da sua criação. Deus quer o seu bem, Deus te ama, Deus quer ver você de pé, Deus quer ver você em comunhão com Ele, Deus quer ver você dando frutos, Deus quer ver você prosperando, Deus quer ver você com saúde, Deus quer ver você prevalecendo sobre as suas dificuldades, sobre as suas fraquezas, Deus quer te ver vitorioso, testemunhando das vitórias dEle na tua vida. Deus quer o teu bem. Deus soprou o Espírito dele no homem, para que o homem pudesse viver a vida de Deus nele. Isso foi quebrado por quê? Por causa da desobediência. O homem já tinha tudo do bom que Deus tinha para ele. Ele não precisava conhecer o mal. Não precisava do mal. Ele já conhecia todo o bem de Deus. Ele já tinha recebido o Espírito de Deus. E Deus criou o homem para isso. Esse é o estado original. E diz que Deus formou o homem. Deus formou, Deus deu forma. Deus, o ato de moldar corresponde a dar um desenho, dar uma aparência. E o homem foi criado com essa aparência, com esse plano divino. Então nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Então a Bíblia diz que Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Não uma imagem física, mas no nosso espírito. Nós fomos formados para isso. Então o homem sem o Espírito de Deus, ele vai viver sempre com um vazio enorme dentro dele. E sem a presença de Deus, ele jamais vai preencher esse vazio. E o diabo se aproveita disso, para quê? Para buscar nessa fraqueza nossa, nessa necessidade nossa, e o diabo quer entulhar o nosso coração, o nosso espírito, com coisas que vão nos levar para a destruição. Ele fala, você precisa de paz, você precisa se relaxar, então tome uma cachaça, tome uma cerveja, cheire uma cocaína, fume uma maconha, faça uma viagem. E o homem vai se entupindo dessas coisas e vai destruindo a sua vida. Porque falta nele a presença de Deus. Falta nele o Espírito Santo de Deus. E quando nós nos sentimos desanimados, abatidos, e nós temos a presença de Deus, o Espírito Santo vai nos fortalecer. O Espírito Santo vai nos encher da alegria, da paz, do poder, daquilo que nós precisamos para vencer esse mundo. A fé, o poder que nós precisamos. Deus vai nos dar para a gente vencer. E a gente vai deixar de lado aquilo que o diabo nos oferece. Deus já tem para nós tudo aquilo que nós precisamos. Então Deus nos criou, Deus nos moldou a imagem dEle, com a aparência do plano divino. E aí Ele soprou o fôlego. Então a gente vê que o fôlego, o proveniente da fonte de toda a vida, é o princípio vitalizador. Quando a gente morre, a primeira coisa que acontece é o quê? A gente nosso fôlego vai embora. A gente morre. E o homem sem Deus, a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E antes da gente nascer de Cristo, nós estávamos mortos. Mas agora nós recebemos o quê? A vida de Deus em nós. Então é isso que Jesus tem para nós, vida. Ele vem nos trazer vida. Jesus não veio trazer uma religião morta. Jesus veio trazer vida para a nossa vida. Para que o nosso corpo recebesse o fôlego da vida que vem do Espírito Santo para nos encher, para nos fazer esse ser que é a imagem e semelhança dele e possa restaurar em nós isso. Então Jesus veio para isso, para nos trazer o fôlego da vida que nos dá força, que é a vida de Deus, porque quando Deus soprou em Adão o fôlego da vida, Deus estava transferindo para Adão a sua própria vida. Deus estava transferindo vida, Deus estava soprando vida, para que o homem pudesse receber essa vida. E essa quebra de intimidade, essa desobediência, o que fez?
Adão não estava mais recebendo de Deus a vida. E agora, você sabe que quando Adão recebeu a vida de Deus, o espírito que estava nele era o espírito de fé. Porque ele falava com Deus, ele acreditava em Deus, ele conhecia Deus, e ele não tinha dúvida nenhuma de que Deus era real. E a fé nos faz isso no nosso interior. Nos dá certeza. Fé é convicção das coisas que Deus falou para a gente. E a gente crê que Deus existe. E nós temos certeza disso. E através da fé, o Espírito Santo fala e a gente ouve. É o que Paulo falou. O homem espiritual, ele entende as coisas do Espírito. O homem natural não entende. Para ele é loucura. Você vir à igreja, você deixar de ir lá para o shopping e de ver seu futebol para vir à igreja, isso aí para o homem natural, isso é loucura. Mas para você que necessita, para você que precisa da comunhão, da adoração, você necessita se alimentar da palavra de Deus, isso para você é a sabedoria de Deus. É disso que você se alimenta. É disso que a igreja se alimenta. É disso que o cristão se alimenta. Aquele que é nascido de novo precisa disso. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos disso. Então Deus soprou a vida, Deus transmitiu a sua própria vida, para que o homem pudesse se tornar o quê? Um ser vivente. Que a vida do homem estivesse sendo cheia da vida de Deus, né? Que a vida de Deus pudesse estar na vida do homem. Como eu falei, eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, sobre o Espírito Santo, e eu queria hoje, para a gente não ficar aqui até meia-noite pregando, nós vamos lá a João, capítulo 20, e a gente vai continuar domingo que vem sobre esse tema, e vamos ver outros textos. Mas aqui é um texto que fala da ressurreição de Jesus. E a gente vê aqui esse momento, o que Jesus fez, né? Num momento muito difícil na vida dos discípulos, assim como muitos de nós estamos vivendo momentos difíceis assim. Tem pessoas aqui passando por um momento de desemprego, uma crise muito grande no seu comércio, nos seus negócios, lá no seu trabalho. Tem pessoas que estão passando muitas dificuldades hoje, com ameaça de perder emprego, a chuva que vem. Tem gente aqui que quando começa a chover, já fica desesperado, porque fica com medo da casa inundar. Então, a gente vive esse período, esse mundo, é coisa da vida, do mundo, que traz aflições, que trazem medo. E aí, o que acontece? Quando a gente não está sendo fortalecido por esse espírito de fé, não estamos sendo alimentados no nosso espírito de fé, o que é o contrário a isso? O que vem de Deus para nós é o espírito de fé. O que vem do diabo para nós é o espírito de medo. Se você crê em Deus e você vive pela fé, você vai receber de Deus as promessas dele para a sua vida. Se você vive dominado pelo medo, você vai receber na sua vida aquilo que o diabo tem para você. Porque quem está dominando a sua vida é o diabo. O diabo, ele traz medo. A primeira coisa que Adão sentiu depois do pecado, ele teve vergonha, ele reconheceu que ele não podia mais estar na presença de Deus daquela forma, ele teve vergonha e teve medo. Teve medo. Por quê? Porque agora quem estava tendo autoridade sobre ele era Satanás. Quando Satanás está dominando a nossa vida, o que prevalece na nossa vida é o medo. Mas quando Deus está predominando a nossa vida e tendo autoridade sobre nós, o que prevalece é a nossa fé. A nossa fé. É o espírito de fé que vai estar sendo fortalecido. E quando a gente tem esse espírito de fé, o que a gente vai receber de Deus são as promessas dele para a nossa vida. Então a gente precisa disso. E aí, os discípulos estavam aqui tomados pelo medo. O que tinha acontecido aqui? Jesus havia sido crucificado e foi aquele período que eles estavam totalmente derrotados. Porque aquele mestre, aquele Senhor Deus deles, que passou 3 anos ministrando, ensinando e revelando tanto poder, tanta autoridade, né, e curando os enfermos, ressuscitando mortos, e fazendo a tempestade parar, e demonstrando tanto poder, tanta autoridade, estava numa cruz.
crucificado, morto, humilhado, rejeitado e aparentemente destruído. Você imagina o estado dos discípulos. Você imagina como eles estavam se sentindo? Totalmente decepcionados. O nosso mestre. Nós tínhamos tantas expectativas, mas eles ainda não tinham uma revelação completa daquilo que Jesus era e daquilo que Jesus tinha para eles. Jesus já havia falado muitas coisas, que era necessário ele padecer, para que depois ele pudesse ressurgir. Né? Ele disse que quando ele saísse do chão, ele ia atrair muitas pessoas para ele, mas ele ainda não tinha sido aparecido para eles. Né? E aqui foi a aparição, aqui foi depois da ressurreição. E Jesus saiu do seu túmulo, deixou o seu túmulo vazio e vai agora encontrar com os discípulos. Jesus faz algo que é o que eu quero fazer hoje aqui, simbolicamente, na vida deles, porque o estado deles era de total derrota. Talvez você esteja aqui passando por um momento assim, difícil, desemprego, dificuldade na sua vida, e você está se sentindo um derrotado. E o diabo, ele quer se aproveitar desse momento para te humilhar, para te desprezar, para dizer que você não tem valor, para dizer que Deus se esqueceu de você, mas eu quero que você saia daqui sabendo que o nosso Deus está vivo. O nosso Deus está vivo, e Ele quer soprar o Espírito dEle sobre a tua vida, para que você viva, para que você receba a vida, e para que você entenda também algo, de que a tua felicidade, a tua alegria, a tua esperança não está nas coisas desse mundo, a tua vida vem de Deus. E que essas aflições que você está passando é para te amadurecer, e a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, e você vai glorificar ao teu Deus, Ele vai te dar vitória, e você vai testemunhar da glória de Deus na tua vida, e você vai se alegrar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você vai receber esse espírito de fé, e você vai sair dessa prostração, e você vai ver as portas se abrindo para você. Então aqui diz assim, vamos ler o texto, e a gente vai cantar de novo aquela canção, o Santo Espírito, e a gente vai ministrar a ceia, e a gente vai sair daqui cheio desse espírito de fé, amém? Para enfrentar essa semana aí de vitória, de portas abertas, independente do que o mundo esteja passando, independente da crise que está no nosso país ou no mundo, o nosso reino não está nessa terra, o nosso reino vem de Deus. É Deus quem governa a nossa vida. É o Espírito de Deus que está guiando a nossa vida. A igreja depende de Deus, do governo de Deus, e não do governo dos homens. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Então diz assim, olha, estavam tudo lá tristes, desanimados. Aí Jesus ressuscita, né? E diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Diga assim, o Senhor vai remover as pedras da minha vida. Foram os anjos, queridos, foram os anjos que tiraram aquela pedra, amém? A Bíblia diz que os anjos são ministradores em favor daqueles que creem em Deus, aqueles que são salvos. Então Deus trabalha em nosso favor, Deus envia os seus anjos para nos guardar. Então os anjos tiraram aquela pedra do sepulcro, e então correu e foi ter com Simão Pedro, e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo de um lugar à parte.
Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Isso aqui acontecia com os discípulos e acontece conosco também. Olha só, eles andaram com Jesus, eles conviveram com Jesus, mas eles não compreendiam as Escrituras. Eles ainda não tinham uma compreensão das Escrituras, do que falava a respeito da ressurreição de Cristo, do Cristo vivo. E tem muita gente na igreja que está assim também. E aí a gente vive o quê? Um estado de medo, sempre desanimado, sempre abatido. Então eles não tinham essa compreensão das Escrituras. E Jesus sabia de tudo isso, né? E aí diz assim, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário o quê? Ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Fazendo o quê, gente? Chorando. Então, muitos estão assim ainda. Estão aí pensando que Jesus está morto, que Deus se esqueceu dele, que Deus não tem se importado com eles, e assim estavam eles depois da morte de Jesus. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E talvez hoje você esteja aqui, e Deus quer fazer essa pergunta para você. Você tem chorado, você tem andado triste, desanimado, e Deus quer perguntar para você, por que você está chorando, meu filho? Por que você está chorando, minha filha? Por que choras? E ela lhe respondeu, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para o meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, e viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos continuar. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, repita comigo, trancadas as portas da casa. Tem muito coração também que está aqui trancado, fechado, pela incredulidade, pelo medo, pela dúvida, né? Porque a gente pode trazer isso para a casa do nosso coração. E elas estavam ali trancados, estavam todos trancados ali. Eles estavam trancados pelo medo, porque o medo paralisa. O medo paralisa a nossa vida. Eu quero dizer para você que mesmo com medo, você tem que avançar. Mesmo com medo, você tem que enfrentar. Nós temos que aprender isso. Ah, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou acreditando que Deus vai me dar vitória. Porque o medo é do natural, é do homem, da nossa natureza humana. Mas nós que temos o Espírito de Deus, nós temos que ser impulsionados pela fé, guiados pelo Espírito e acreditar que Deus vai nos dar vitória. E a gente não pode ficar paralisado pelo medo. Então, eles estavam ali trancados pela dúvida, pelo medo, pelo desânimo. Onde estavam os discípulos? E aqui diz com medo dos
Judeus. Então, qual era o medo deles? Pô, mataram Jesus, agora vem pegar a gente também. Estamos destruídos, estamos perdidos. Agora nós seremos os próximos. Foram dominados pelo medo. E o diabo estava lá, ó. Beleza. É assim que eu quero vocês, trancadinhos aí, preocupados, eu não quero que vocês façam nada. Fiquem aí e sejam destruídos aí, morram de fome aí dentro, e aí muita gente acaba sendo dominado pela depressão, pelo desânimo, pela angústia, e não tem força para sair dessa prisão e destrancar essas portas. E aí diz que veio Jesus, diga aí, Jesus vem, sobre a minha vida, o Senhor está vindo também, amém? E pôs-se no meio e disse-lhes, o que Jesus disse? Paz seja convosco. Quando Jesus está no meio da nossa vida, da nossa casa, no nosso coração, Ele vai ministrar a paz. Ele vai ministrar a paz. Ele disse, eu deixo-vos a minha paz. Quando Jesus está no meio da nossa vida, nós temos a paz dele. E aí Jesus traz paz. E aí, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez. O que Jesus disse de novo? Paz seja convosco. Amém? A primeira coisa que Jesus ministrou foi a paz. Porque quando Deus está no controle da nossa vida, pode vir a tribulação que for, mas a primeira coisa que Deus vai fazer é trazer paz ao nosso coração. E essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo ao meu Senhor, né? Então, Jesus traz paz ao nosso coração. A comunhão com Deus traz paz, produz paz no nosso coração. Jesus sabia que eles estavam muito atribulados, muito agitados, muito estarrecidos, dominados pelo medo, e eles precisavam de paz. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quantos querem ser usados por Deus aqui hoje? Isso é muito importante. Deus quer nos dar vitórias, Deus quer nos glorificar, Deus quer nos abençoar, mas para que a gente também seja uma bênção. Para que a gente possa levar vitórias para outros. Para que a gente possa levar a paz para outros. Para que a gente possa levar a salvação para outros. E aí o que Jesus faz? E havendo dito isto, o que Jesus fez? Jesus soprou. O que é que nós lemos aqui que Deus fez quando criou o homem? Deus que soprou. E Jesus aqui estava fazendo o que com os discípulos? Soprando. Soprando. Sobre eles e disse-lhes o quê? Recebei o quê? O Espírito Santo. É isso que Jesus quer soprar na nossa vida. É isso que você precisa lá no seu trabalho. É disso que você precisa na tua casa. É disso que você precisa nas ruas. É disso que você precisa nos negócios que você vai fechar. É disso que você precisa lá na sua intimidade com a sua esposa, que o Espírito Santo esteja sendo soprado. É disso que aquela pessoa que está atribulada na sua família, que você se preocupa, precisa que o Espírito Santo esteja na vida dele. Para que ele possa ter a paz de Deus, para que ele possa ser um instrumento de Deus, para que ele receba a salvação de Deus, para que ele receba a graça de Deus na sua vida. Jesus sabia disso. Jesus faz o quê? Jesus sopra para que eles pudessem receber a vida. E eles foram cheios daquele Espírito Santo.
E Jesus quer soprar esse Espírito hoje aqui. Jesus quer soprar esse Espírito em mim e em você, para que você tenha vida nele, para que o teu espírito possa reviver nele, para que você deixe que o homem espiritual, que o teu espírito prevaleça, que o Espírito de Deus prevaleça no teu espírito, e que você não seja dominado pelo natural, pela carne, mas que o Espírito de Deus prevaleça na tua vida. Então Jesus soprou o Espírito Santo, e aí Jesus fala assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. E eles devem ter falado com muita ênfase, né? Com muita alegria. Mas ele respondeu, o que Tomé respondeu? Se eu não vir, quantos Tomés tem na igreja? Quantos Tomés, né? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum que acreditarei. E passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se de novo no meio deles, e disse-lhes, o que Jesus diz de novo? Paz seja convosco. Sempre que Jesus bate na nossa porta, que Jesus se apresenta, ele sempre traz paz. Ele é um espírito de paz. Quando Deus criou Adão, Adão vivia em paz com Deus. E quando o Espírito de Deus está na nossa vida, a gente não vive mais em guerra contra Deus, a gente vive em paz. Deus não está mais contra nós, Deus está ao nosso favor. Deus está ao nosso lado para nos ajudar e nos abençoar. Então Jesus disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, é isso que você quer? Bota o dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais o quê? Incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados o quê? Os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para quê, queridos? Para que, crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome. Diga, vida, 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 em nome de Jesus. Amém, queridos? A vida que vem de Deus é a vida da fé, é a vida do Espírito da fé, e é essa vida que nós precisamos. Que tem dominado a vida das pessoas. Não um espírito de religiosidade, mas o espírito da fé. O espírito que traz a vida de Deus em nós. Aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que recebe o Espírito, Jesus sabia disso. Você sabe o que aconteceu com os discípulos depois que Jesus soprou o Espírito? Aquele medo foi embora. O medo foi embora. Toda a aflição saiu da vida deles. E eles foram cheios do poder de Deus. Aqueles que precisavam ser encorajados, quando foi soprado sobre eles o Espírito Santo, eles se tornaram pessoas encorajadoras. O Espírito fortaleceu a vida de Pedro. Pedro foi um covarde. Pedro negou Jesus. Pedro estava tomado pelo desânimo, pelo medo, pela frustração com ele mesmo, decepcionado com ele por ter traído, por ter negado Jesus. Mas sabe o que aconteceu com Pedro depois disso? Pedro se tornou um homem vigoroso em Deus.
Pedro recebeu o amor de Jesus, ele entendeu o quanto ele era amado e o quanto Deus tinha um propósito na vida dele. Pedro se arrependeu amargamente. Pedro permitiu que o Espírito Santo penetrasse no coração dele. Eu quero dizer para você, meu irmão jovem, minha irmã querida, que hoje, se você ficou frustrado com você mesmo, com as coisas que você fez erradas, assim como Pedro, eu quero te dizer que o Espírito Santo vai entrar na tua vida, e você não vai precisar de ânimo das pessoas, você vai ser um encorajador de outras vidas. Você vai receber o poder de Deus, porque depois disso Pedro começou a agir da mesma forma que Jesus agia. Ele começou a se alimentar da palavra de Deus, e isso foi o fundamento para a vida dele. E aquele que tem o espírito da fé, ele é fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz. E é isso que importa para nós. Está escrito, eu creio. Está escrito, Jesus me revelou aquilo que está escrito. E eu vou viver com base nisso. Uma pessoa, Pedro, ele se agarrou ao espírito da fé. E quando a gente tem esse espírito da fé, a nossa atitude diante das situações da vida é sempre uma atitude positiva. É sempre uma atitude positiva. Nós vamos conseguir. Você incentiva a sua esposa, você encoraja seu marido, você não desanima, você não fica prostrado, você crê que o poder de Deus vai agir na sua vida, você confessa a palavra de Deus e você vai colher o fruto da sua confissão. Você vai ver a cura de Deus sendo realizada na tua vida, você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida, você vai ver que aquilo que Deus promete na sua palavra vai se cumprir na tua vida. Nós temos que fazer como Pedro, como os apóstolos, se agarrar a esse espírito da fé. Deus, eu não quero uma religião, eu quero ser cheio desse espírito. E quando nós agarramos esse espírito da fé, nós nos tornamos pessoas que vamos encorajar a outras. Deus vai nos dar força, coragem, para sermos encorajadores. Quando alguém chegar desanimado, não vai ter espaço nem para desanimar a gente, porque a gente vai ter força e coragem para levantar essas pessoas. Deus está conosco, Deus está conosco, Deus é poderoso, Deus vai nos dar vitória. O espírito da fé nos fortalece. Diante das dificuldades, das coisas impossíveis, você vai dizer, para Deus não há impossíveis, tudo é possível para aquele que crê. Para nós é impossível, mas não há impossíveis para Deus. E nós temos que nos agarrar a esse espírito de fé. Pastor, como é que eu faço isso? É você lendo a Bíblia, sabe, Deus falou para Josué, Josué, medita nessa palavra, dia e noite, não deixe que outro espírito, que outra palavra tome o seu coração. Medita nela dia e noite. Tenhas o cuidado de fazer aquilo que está escrito, obedecendo, e você vai ver, você vai fazer esse povo prosperar e alcançar as promessas de Deus. É assim que nós alimentamos esse espírito. Oh, Jesus! Pedro começou a buscar intensamente as coisas de Deus. O espírito da fé faz isso em nós. Eu quero Deus, eu quero é Deus na minha vida, eu quero é Deus na minha vida, eu quero é Deus na minha vida, é isso que me importa para mim. Eu quero é Jesus agindo na minha vida, eu quero é a palavra de Deus, eu preciso me alimentar dessa palavra. E Pedro começou a falar e a agir como Jesus. Quando nós agarramos esse espírito da fé, é assim que a gente quer viver. A gente quer imitar a Cristo. A gente não quer dar ouvidos a pessoas desanimadas que chegam do nosso lado. A gente não quer dar espaço para esse espírito de desânimo, de derrota. E eu não aceito isso, uma fé filosófica, uma fé cheia de querer, de questionamento, de conhecimento, uma fé de Tomé, eu só creio se eu ver. Não!
Eu creio porque está escrito. Eu creio porque Jesus falou. Eu creio porque eu creio que esse Deus da Bíblia é o meu Deus. Eu creio que Deus está vivo. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus dos profetas, o Deus de Jesus, o Deus dos apóstolos, é o Deus da igreja. É o Deus de hoje. É o Deus que está falando conosco aqui hoje. O Espírito que estava naqueles homens é o Espírito que está aqui hoje. É esse Espírito que quer entrar em você. É esse Espírito que Jesus quer soprar na nossa vida. É esse Espírito que Jesus tem para nós. Pedro aprendeu que ele era um filho amado de Deus. Quando Jesus soprou o Espírito neles, eles receberam não só a paz de Jesus, eles receberam o amor de Cristo. Logo depois a gente vê no capítulo seguinte de João 21, Jesus conversando com Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? 3 vezes Jesus falou: então, Pedro. E Pedro falando: eu te amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Ah, Jesus derramou uma graça tão grande sobre eles. E eles conheceram o amor de Deus. A palavra de Deus se tornou a base da vida de Pedro. E a Bíblia diz que até a sombra de Pedro, num dado momento, curava as pessoas. Pedro se agarrou ao Espírito da fé através de Jesus. O Espírito da fé é agarrado pelo ouvir a palavra de Deus de outros que têm o mesmo Espírito da fé. Jesus falou, Jesus soprou, Jesus ministrou. E é isso que eu quero falar, é isso que eu quero soprar, é isso que eu quero ministrar na sua vida. Eu não sou Jesus, mas eu quero que Deus me use. Porque um dia eu recebi esse Espírito, eu quero que você receba, não importa o estado que você estiver. Você pode estar aqui derrotado, desanimado, mas se esse Espírito da fé entrar na tua vida, você vai sair daqui renovado, fortalecido, alimentado, e você vai enfrentar as suas dificuldades, e você vai ver a glória de Deus se manifestando. E essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. Você vai ver Deus abrindo as portas, as cadeias que estão te amarrando serão quebradas. Você não vai mais viver trancado pelo medo, pela derrota, porque o diabo não vai mais prevalecer, o vício não vai mais prevalecer, porque a glória de Deus está sobre a tua vida. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Queridos, eu quero dizer para vocês que a nossa igreja, as nossas ministrações, essa igreja está cada dia mais querendo se agarrar a esse Espírito da fé. E aqueles que querem receber, venham estar conosco. É o Espírito da fé, nós cremos. Se está escrito, eu creio. Como é que a gente resiste ao diabo? Da mesma forma que Jesus resistiu. Está escrito, está escrito, está escrito. E se está escrito, eu creio. E aquilo que está escrito é o que serve para a minha vida. Está escrito que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Está escrito que em Cristo eu posso todas as coisas. E está escrito na palavra de Deus
que segundo as suas riquezas e glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Está escrito que a paz que transcende todo entendimento, ela estará em nossos corações. Está escrito que Deus vai estar conosco. E se o Senhor está conosco, se Deus é por nós, queridos, se Deus é por nós, se Deus é por nós, diga assim: ninguém, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, que venha sobre a vida de cada um dos teus filhos. É natural, Senhor, que o medo venha se apropriar de nós diante das circunstâncias difíceis. Mas hoje o Senhor trouxe cada um dos teus filhos aqui, cada pessoa que entrou aqui, para o Senhor abrir as portas do medo, o Senhor abrir as portas da dúvida, o Senhor abrir as portas da incredulidade, porque Jesus está entrando nos nossos negócios, Jesus está entrando na nossa casa, Jesus está entrando no nosso coração. E tudo aquilo que nos aprisiona, que nos traz medo, será rompido, será quebrado pelo poder da fé que vem de Jesus Cristo. Vamos receber o pão, o cálice, enquanto nós cantamos: Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vamos provar da tua presença. Vamos provar, Senhor. Não há nada igual. Vamos começar. Feliz. Oh, Espírito Santo. Faça a sua oração aí com essa canção. É isso que nós precisamos, igreja. É disso que nós precisamos. Nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Oh, presença maravilhosa. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem lugar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem lugar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Senhor. Os discípulos foram inundados da glória de Jesus. Eles foram fortalecidos, Senhor. É isso que nós precisamos. Fortalece o teu povo, enche os nossos corações com a tua paz, com o teu amor, com a tua alegria. Tira todo espírito de medo. Tira, Senhor, todo espírito de medo. Vamos cantar mais uma vez. Oh, não há nada melhor, não há nada igual. Nada é comparável à presença. Não há nada igual, não há nada melhor a
presença santa. Vamos provar dessa. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo, Santo, Espírito Santo, vem sobre nós. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Há uma promessa de Deus. O profeta Joel disse, escreveu: o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E o Senhor vai trazer restauração. Tudo aquilo que foi destruído pelo gafanhoto, o Senhor vai trazer restauração. Quando o Espírito Santo vier, aquilo que o diabo roubou, o Senhor vai restaurar. Se o diabo roubou a tua paz, Deus vai restaurar a tua paz. O diabo roubou a sua saúde, Deus vai restaurar. O tempo que foi consumido pelo gafanhoto, o Senhor vai restaurar. Se as tuas finanças foram consumidas pelo vício, pela prostituição, pelas drogas, o Senhor vai restaurar. A nossa esperança está nele. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Toda vez que vocês comerem o pão, beberem o cálice, lembrem-se da morte do Senhor, até que Ele venha, disse o apóstolo Paulo. E se Ele vem é porque Ele está vivo. Se Ele vem é porque Ele não está morto. Ele é o Deus vivo. Ele ressuscitou. Ele deixou o seu Espírito. Ele quer que o Espírito dele esteja sendo derramado sobre nós. Amém, queridos? O profeta Ezequiel teve uma visão de um vale de ossos secos, que o povo estava sem esperança. Mas veio a palavra do Senhor e disse: profetiza, profetiza, profetiza o Espírito, profetiza, profetiza o Espírito. Aquele vale de ossos secos, aqueles ossos começaram a ganhar carne, tendões. É isso que vai acontecer na tua vida, meu irmão. Você entrou aqui com o seu coração seco,
seco de esperança, seco de alegria, mas o Senhor, o Espírito de Deus, vai entrar na tua vida e Ele vai te dar vida. Nos seus negócios, você que tem lá a sua empresa, o Espírito de Deus vai entrar, o Espírito de Deus vai ministrar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégias, e você vai ver as portas se abrindo, e você vai prosperar, porque a presença de Deus está na tua vida. E se você crê, diga amém. Eu recebo. Deus é o Deus da prosperidade, Deus é o Deus de riqueza, Deus é o Criador de todo ouro, de toda prata, e é dele que vem a sabedoria, é dele que vem a inteligência, e Ele vai te dar as estratégias. É o Espírito Santo que vai te ajudar, Ele vai te mostrar as portas, Ele vai te mostrar as saídas. Você que está lá no seu trabalho com dificuldades, você tem que resolver uma situação, você não sabe como fazer, e o diabo tem complicado a tua vida, ele não tem te mostrado uma saída, mas hoje o Senhor vai te dar uma resposta. Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar inteligência, assim como Ele deu a José do Egito, de administrar, de revelar os sonhos. Deus vai te dar a saída. O Espírito de Deus vai entrar na tua vida. A palavra de Deus diz que tudo que nós colocarmos a nossa mão, nós seremos bem-sucedidos. Você vai ser bem-sucedido no teu trabalho. Ouça a palavra do Senhor.